sindicato, como você acabou de pontuar, os alunos começaram a cobrar os professores das coisas que caem no Enem. Eu diria que isso é um bom movimento. Né? Eles não cobravam nada. Ao mesmo tempo, agora imagine esses professores pressionados. Onde que eu vou, né, comprar o CD do Enem? Aí ele vai lá e olha itens que não estão bem construídos. Porque, por exemplo, uma coisa é você fazer uma matriz onde se diz, aqui é um agrupamento de disciplinas que podem ter algumas coisas em comum. Outra coisa é que isso, como você lembrou, é querer transformar isso num modelo de docência. Defender a integração das disciplinas não pode significar defender a dissolução das disciplinas, que bem ou mal é uma construção de séculos, da física, da química, todas as subdivisões. Se vamos um dia ter outros modelos, isso é outra questão. Esse é um risco. E pior, você começa a apontar um modelo que não encontra na nossa universidade um modelo de formação. E pior, aí você quer estimar dentro dessa área com 4 ou 5 itens. Gente, a Provinha Brasil está trabalhando com 20 itens e está no limite. Só não transgrediu porque o pré-teste da Provinha Brasil foi muito bem feito. Você conseguiu 20 itens assim, muito bons. Mesmo assim, ele escapa alguns que eu disse. Né? Mas o ideal é que você tenha no mínimo 35 itens para fazer uma boa estimativa se você acertar o ano escolar. Aí você quer 3, 4, 5 itens, né? Sabe física, sabe química. Gente, não fale isso em nome da teoria da resposta ao item, nem da teoria clássica. Então, você está querendo fazer coisas que... dá um nome bonito à trilha, ninguém entende direito, com uma curva logística lá, P dado X igual a θ, não sei o que, exponencial. Quem que vai questionar aquilo, entendeu? Ninguém, mas não tem nada a ver com a tri, né? Você não estima a proficiência por aquilo ali. Até porque a teoria da resposta ao item, é de um item, não de um conjunto, da prova, que é outro salto. Uma coisa é o item, outra coisa é montar uma prova. Tem uma regra de ouro que é assim, uma boa prova tem que ter bons itens. Todos aprovados, que passam no teste, né, que eles apresentaram aqui. Mas não bastam bons itens para fazer uma boa prova. Tem a quantidade de itens, a distribuição. Põe a tríplice, não tem nada a ver com isso. Né? É outra função, inclusive, que é a função do teste. Curva de função de informação do item. Não a tríplice, a trigarante, não garante nada. Isso aí é... Quem fala isso? Até onde eu estudei a prima. Ela não subvenciona, nem a teoria clássica autorizaria, né, esse tipo de coisa, porque você consegue estimar o erro com a teoria clássica, razoavelmente, com 4 itens. Eu saiba, não é possível, Fernando aqui, sabe melhor isso do que eu. Mas às vezes querem fazer isso, aí põe lá, que tem física, que tem química, com essa qualidade dos itens. Matemática tem mais, né? Mas outras áreas tem mais itens. Então, desrespeito, né, com um século de existência dessa disciplina. Então, você complementar que ela tinha falado, Zanetti, em relação às regras da formulação das questões, né? Eu só entendo que essas regras não são divulgadas, né? Que elas são obscuras, né? Porque, na realidade, existe um treinamento dos elaboradores, onde é colocado essas regras dos elaboradores. Ele passa por um revisor interno na instituição dele, depois 2 revisores externos para as questões. Mas essas regras não são claras. Por exemplo, no caso específico da física, né? As regras, elas deixam o limite de questões extremamente restrito e repetitivos. Então, se tu colocaste que tem como no vestibular saber qual é a dica das questões, com ele está melhor ainda. Porque tu sabe o tipo de questão que passa nos critérios. Se souber o tipo de questão que passa no critério, tu repete. E tens uma encomenda de dicas para esse critério. Tu sabe que só um tipo passa, os outros não conseguem fazer. Os caras acabam fazendo 10 itens iguais, na próxima oficina faz mais 10 iguais. Então aquele banco está ficando sobrecarregado sempre com o mesmo tipo de... Aqueles casos de energias renováveis, tem todas as provas, o senhor pode dizer, a gente é acertável e sempre tem 90% acertável. Que vai ter na prova. Então isso aí viola uma regra do chamado viés de exposição. Mas isso que eu estou dando de colocar. Aí o professor do cursinho canta, claro, o camarada pega, 30 segundos ele já resolve. Conhece a Bíblia do Enem?
Existe a vida do Enem, está registrando agora. Eu já vi com uma tabelinha dizendo qual é os itens que mais caem, quais as habilidades que mais caem. Sobre essa questão da elaboração das questões dos itens, da dificuldade de questões mal feitas, erros, etc. O que eu poderia pensar em um banco de questões totalmente aberto? Aberto no sentido de todo mundo pode acessar as questões, ou todo mundo pode auditar, tornar com a gente, olha, tem medo, os professores de cursinhos, as editoras de livro, podem contribuir com questões. Né? Então, o critério para ser assim, mas por isso seria auditado por o Brasil inteiro. Poderia milhares de questões, tem um programa tópico que ia selecionar na véspera. Olha, o Reinaldo Fernandes, que foi presidente do INEP, no debate defendeu que uma hipótese seria o seguinte: montamos um banco de 100 mil itens e liberamos. Se alguém conseguir decorar 100 mil itens, bom, sendo de origem paquidérmica, é alguém que dá a vaga que ele quiser na universidade. Se você conseguir memorizar, né? Essa seria uma alternativa para enfrentar o problema do sigilo. Que você, como é que você vai, em tantos postos de aplicação da prova, como você vai garantir que não existe uma mãe como aquela lá em Juazeiro, que ela era chefe da segurança lá, o filho ia prestar. Esse foi um caso que descobriu muito fácil. Ela não resistiu. O lado mãe falou mais alto. Ela abriu, viu qual era o tempo da redação e ligou para o filho. O filho não contente, passou com os amigos. Cara, dividiu bem comum. E aí, então, como é que você. Chega uma hora que alguém, um ser humano, não é um cão nesse estrado, ela vai ter que abrir aquele envelope. Você pode botar os lápis mais sofisticados. O lápis só garante que sai de Brasília, chega no local de aplicação e envia o lápis. Existem lápis, são caros, mas existem. Chega uma hora que tem que abrir aquilo para distribuir para os candidatos. Você não tem um controle, não tem uma câmera aqui no Brasil inteiro. Então você tem um problema do sigilo nessas aplicações. Porque veja, o que está valendo no Enem? Quando eu coloquei passou a vestibular nacional, significa, neste país, o acesso a cursos concorridíssimos. E se alguém chegar por uma esquina e falar, olha, eu tenho aqui uma vaga no curso tal, por 100 mil, vai ter quem paga. Então, esse é um problema. Então, você tem que garantir uma lisura. Por isso que, na época, eu cheguei até a sugerir, mas vou até falar agora, mas já passou e não vai esquecer. É uma proposta impossível, mas eu vou considerar, que o INEP deveria ter feito o seguinte: faz a prova, porque uma coisa importante é acabar, para as universidades federais, que é do povo do Brasil, vestibulares muito típicos. Vamos fazer um vestibular que é nacional. Porque a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é mantida por dinheiro do povo do Brasil, não é do Rio Grande do Sul. A USP é até diferente, né? Também poderia ser do povo, do Brasil, mas é mais de São Paulo. Então você uniformizou. Então o INEP poderia, o que nem elimina a necessidade de transparência, tudo isso. Ele faria a prova, entrega para cada reitor. E eu usaria essa estrutura que já tinham, né? Isso para fazer o vestibular. Toda a universidade já tinha essa estrutura. Quando o INEP chamou para si a tarefa não só de elaboração da prova, mas de aplicação da prova, entrou num processo que é inevitável que existam fraudes. É só saber se vai aparecer ou não. É inevitável, não tem como você controlar. Né? Mesmo nos Estados Unidos, que se supunha com mil controles, descobriram que tinha gente conseguindo fraudar. Então esse é um problema que você enveredou. Por isso que liberar o banco seria uma alternativa. Agora, acabou a prova. Aí a prova é a seguinte: eu vou escolher 50 itens desses 10 mil. Bom, outra coisa é fazer 50 mil itens ou 100 mil bons, que não tem esses problemas que eles apontaram preto no branco. E a chefe faz. Quem faz isso? Pagando o que se faz. Então, esse é o problema. Por isso que muitas avaliações externas, inclusive a prova São Paulo, que é o órgão que foi responsável, nós não divulgávamos os itens, porque eles são reaplicados. Né? Porque como é difícil chegar num bom item, você aplica e recolhe. Só dá uns ou outros para mostrar, para você poder replicar. O Enem trabalha com um espelho dessas escala, né? Por isso que eles conseguem, eles seguram no pré-teste. Tem um pré-teste que é hipercontrolado,
não é bem o pré-teste. Com isso, eles vão criando itens iguais, com os mesmos Bs. Guarda essa cópia do B no cofre. Roda para poder comparar com outro ano. Faz pré-teste e compara com esses outros Bs. É assim que se faz, assim como você usa a redação ouro para poder garantir a qualidade da nota. Um monte de aplicadores, para isso é possível. São provas ouro, né? Você não faz. Mas imagina, você está entrando em uma discussão aqui que é de investigação criminal, e foge dos problemas de ordem pedagógica, né? De como avaliar melhor os alunos. Mas o Brasil entrou nisso e provavelmente isso não tem volta. O que nós temos pela frente agora são as questões que apareceram aqui, dizer, controlar a qualidade disso e evitar aquilo que a Lúcia estava colocando. Em Brasília, né, um deputado, não importa, começa a ter um projeto que, na verdade, faz do Enem baluarte do currículo. E aí ele acha que está no Enem, então junta as áreas e vamos lá ter o professor de ciências, pode tudo. Então, esse é um problema que nós temos que controlar esses efeitos colaterais do Enem começar a analisar e, ao mesmo tempo, enveredar por um controle social, é possível isso, da qualidade das provas. Nós não podemos ter uma prova, mesmo que ela não mude nada em relação à seleção anterior. Aliás, só o Rodrigo Travitsky, que é o nosso grupo de pesquisa, defendeu a tese no ano passado, onde ele retoma essa discussão. 80%, no mínimo 70% da nota depende do nível socioeconômico dos respondentes. Esse, no fundo, é o grande problema. Então, não é que a burguesia entra nos cursos da Universidade Pública, mas entram aqueles alunos cujas famílias e eles próprios vivem um certo meio, né, o jargão em nível socioeconômico, que são maiores do que aqueles de nível socioeconômico inferior. Esse é o problema. Como enfrentar isso? Por isso que as cotas, isso é questionável, mas as cotas para alunos em escola pública, isso sim impactou. Como ela lembrou, isso é uma outra coisa muito importante, o Enem não democratizou o acesso à universidade. Alguém precisa dar notícia para mim. Os alunos do sul e do sudeste estão tirando vagas, principalmente do nordeste. Porque com o SISU eu posso pegar a minha nota, então eu ficaria numa lista de espera em São Paulo. Mas eu pego uma vaga lá no norte e nordeste. Então não democratizou. Porque uma coisa, a alegação é essa, agora você só faz uma prova, antes você tinha que fazer 10, 15, ficar rodando pelo Brasil. Agora você faz uma. Mas, gente, se eu comprar um bilhete ou 5 bilhetes da loteria Fantástico, objetivamente as minhas chances de ganhar são as mesmas. É mudar na milésima casa decimal. Então, o aluno faz uma prova só, mas a proficiência dele é que ele tem ali. Ele vai poder entrar naqueles cursos onde aquela proficiência está acima de outras. Só que a proficiência provém em grande medida do nível socioeconômico do aluno. Sobretudo dependendo da escolaridade da mãe, né? Que é a variável próxima. Então, você tem que enfrentar esse problema. Como fazer com que crianças, que ninguém escolhe onde vai nascer, não tem como clicar e dizer assim, quero nascer a mãe dessa cor, não existe isso. As pessoas nascem, nos meios em que nascem. Então, isso vai pesar nas condições para se apropriar. É claro que tem um esforço, esse esforço é sobre essa base. Esse é que é o problema. Por isso que os cursos mais concorridos, quem são os alunos que entram? Filhos de pais escolarizados, esse é o problema. Filhos da classe operária, filhos de pais que lucram em proletariado, mesmo se esforçando, a chance deles ingressar nos cursos mais concorridos é muito pequena. Esse é o problema de justiça social. Não é impedir ninguém de estudar. Mas como é que eu faço com que aqueles alunos possam ter essas oportunidades? Esse é outro debate de fazer a seleção. Agora, mas é tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque aí vem o Enem que começa a sinalizar que é a área que... Bom, aí um deputado pega lá e pronto, vamos... Já quer fazer uma lei. Eu já faço uma lei como essa. Gente, se está ruim com suas dificuldades, você imagina o professor sei lá, valente. Então tá, gente, no nome da Prograde, agradecemos muito a presença de vocês, acho que o debate é muito rico, né? Então, teremos próximos capítulos em breve.